Se você estava até agora procurando uma aula que te fizesse entender de maneira objetiva e didática a classificação dos crimes, para que você possa gabaritar e se sair muito bem na prova que você está prestes a fazer, você acabou de achar. Então me aguarde e me acompanhe até o final desse vídeo para você aprender de modo definitivo a classificação dos crimes. Olá, meus queridos! Olá, minhas queridas! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de classificação dos crimes. Se você não me conhece, meu nome é Lucas Cebrian e é bom sempre lembrar que essa aula aqui que você está prestes a assistir é uma revisão, é um resumo do conteúdo de classificação dos crimes. É a parte mais importante, é o grosso, a revisão, o resumo desse conteúdo. E se você quiser aprofundar os seus conhecimentos, ter acesso à matéria completa, conheça o nosso curso, que o link está aqui na barra que acabou de aparecer para você. Conheça o nosso site www.cebrian.com.br e conheça o nosso curso de penal para provas e concursos para você gabaritar a sua prova de concurso público no conteúdo na matéria de direito penal, beleza? Mas vamos à nossa aulinha de classificação dos crimes. Eu sei que muitos de vocês, assim que batem o olho e leem a expressão classificação dos crimes, o cérebro automaticamente associa com matéria introdutória e automaticamente o teu cérebro associando com matéria introdutória, ele já não dá muita relevância, mas embora esse conteúdo seja de introdução, é um conteúdo muito importante que vai ter efeitos lá na frente, na parte especial, nos crimes em espécie. Quando você começa a estudar os crimes em espécie, você começa a ter contato com as terminologias que você vai aprender a partir de agora. Você verá situações como, por exemplo, olha, esse crime aqui, ele é unissubsistente, por conta disso não admite tentativa, haja vista que ele é praticado mediante um só ato e esse ato não pode ser fracionado. Olha só, aquele crime ali, ele tem natureza formal, e se ele é formal, não precisa da superveniência de um resultado naturalístico para que ele seja consumado. Ele está, portanto, consumado. Então veja, tudo que nós veremos aqui terá uma importância muito grande lá na frente, então não subestime esse conteúdo, ok? Temos várias maneiras, vários modos de classificar os crimes, várias classificações na doutrina, mas aquilo que é mais importante eu trouxe aqui para vocês nessa aula, o grosso para você se dá bem na prova que você está prestes a fazer, seja um exame de ordem, seja a sua prova da graduação, ok? Então vamos lá. A primeira classificação de crime que nós temos leva em consideração a relação entre a conduta do sujeito e o resultado. Antes de mostrar para vocês essa classificação, eu preciso dar um passinho para trás, relembrar um pouquinho o conceito de crime para que com base nisso você entenda onde estamos aqui situados, ok? Então, segundo o direito penal e para o direito penal, crime é definido segundo o critério analítico. E segundo o critério analítico, crime é conceituado de acordo com os elementos que o compõem. São três, portanto, os elementos. Crime, ele é um fato típico, ok? É um fato típico, eu vou deixar abreviado aqui, ilícito e culpável. Então, crime é um fato típico, ilícito e culpável, de modo que se ausente um desses elementos, o crime restará afastado, correto? Correto. Esse fato típico aqui, ele é composto por alguns subelementos. Ele é composto pela conduta, olha só a conduta já aparecendo, é composto pelo resultado, é composto pelo nexo causal entre essa conduta e esse resultado e é composto também pela tipicidade, ok? Eu sei que a letra está feia, mas você não vai precisar muito dela porque os próximos conteúdos estão escritos de modo digital aqui no slide, ok? É só uma contextualização. Então, dentro do fato típico, nós temos a conduta e temos o resultado. Essa classificação aqui, ela vai justamente tratar sobre a relação desses dois primeiros elementos aqui do
crime. Por quê? Porque existem alguns crimes que, para que ele seja consumado, é necessária a ocorrência do resultado naturalístico. Como assim resultado naturalístico? Esse resultado, ele se divide em dois, tá? O resultado jurídico e o resultado naturalístico. Todo crime terá o resultado jurídico, que é o quê? Que é a violação à norma, mas nem todo crime terá o resultado naturalístico. Alguns precisam do resultado naturalístico para serem consumados, outros não precisam, de modo que basta a realização da conduta. Feita essa contextualização aqui, nós podemos voltar para a nossa classificação, ok? Então, relembrando, fato típico composto por conduta e resultado. Resultado se divide em resultado jurídico e resultado naturalístico. Nem todos os crimes precisarão da ocorrência do resultado naturalístico para que eles sejam consumados, ok? Agora, qual é a primeira espécie dentro dessa classificação que leva em consideração a conduta e o resultado? Primeiro temos os chamados crimes materiais, que é a maioria dos crimes que você encontra ou no Código Penal ou na legislação especial. O que diz o crime formal? O que significa dizer material. O que diz o crime material? O que significa dizer que um crime é material? Um crime, ele é material quando você lê o tipo penal, quando você lê o artigo que prevê aquele crime e daquele artigo percebe-se a existência e a necessidade de uma conduta e de um resultado naturalístico. Da leitura daquele artigo pressupõe tanto a existência da conduta como também a existência de um resultado naturalístico, de modo que esse resultado naturalístico é necessário para a consumação do delito. Professor, tem exemplo? É claro que tem exemplo, né? Então você pega lá, por exemplo, o famoso crime de homicídio. Homicídio aqui no caso simples, caput, do artigo 121. Você lê lá, artigo 121, matar alguém. Pressupõe-se aqui uma conduta e um resultado. Conduta é a conduta de matar, seja efetuar disparos de arma de fogo, seja golpes de faca, seja golpes de marreta na cabeça, são os golpes, beleza? Conduta e resultado. Resultado é o resultado morte. Então é necessário que, para que estejamos diante de um homicídio consumado, aconteça o resultado naturalístico do homicídio consumado, que é a morte, ok? Então, crimes materiais são aqueles que no tipo penal existe a conduta e existe o resultado é necessário para a sua consumação. Ao contrário, né, de modo diferente dos chamados crimes formais. Como ocorrem os crimes formais, como que eles se caracterizam? Os crimes formais, quando você lê o tipo penal, quando você lê o artigo, você também consegue notar, você também consegue interpretar daquele tipo, daquele artigo, a existência de uma conduta e a existência de um resultado. Mas aqui, diferentemente do que acontece com os crimes materiais, nos crimes formais, o acontecimento, a superveniência, a ocorrência desse resultado é desnecessária, é dispensável para a consumação dessa infração penal, de modo que somente a realização da conduta já é o suficiente para que estejamos diante daquele crime na modalidade consumada. Professor, tem exemplo? É claro que tem exemplo. Aqui eu trouxe inclusive 2 exemplos para vocês, tá? Imagine, por exemplo, o crime de ameaça previsto lá no artigo 147 do Código Penal. O que diz o texto? Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto ou grave. Temos conduta e temos resultado. A conduta é a ameaça em si, é o ato de ameaçar. E o resultado é o sujeito, é a vítima sentir-se efetivamente ameaçada. Mas aqui, como estamos diante de um crime que é classificado, que é interpretado, que é visto como formal pela doutrina e pela jurisprudência, é desnecessário o resultado. A superveniência do resultado é desnecessária. Isso implica dizer o quê?
implica dizer que estamos diante, por exemplo, da ameaça consumada com a simples realização do verbo do tipo, com a simples realização da conduta independentemente do resultado. Ou seja, se eu ameaçar o Joãozinho, independentemente do Joãozinho sentir-se ou não ameaçado, eu pratiquei um crime de ameaça e vou responder pela modalidade consumada. Não há que se falar nesse meu exemplo aqui, né? Não há que se falar nesse meu exemplo aqui de crime material. Esse resultado naturalístico é dispensável. Tem outro exemplo? Tem sim, o crime de extorsão, previsto lá no artigo 158, tá? O crime de extorsão se consuma com a simples realização do verbo constranger, né? Então, só o simples fato do sujeito ativo constranger a vítima mediante violência ou grave ameaça, né, a obter para si vantagem indevida, já faz com que esse crime seja consumado, independentemente desse autor conseguir ou não obter essa vantagem indevida. Inclusive, isso aqui, meu amigo, é objeto de súmula 96 do STJ. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida, crime formal na veia. Ok? Então temos os crimes materiais e os crimes formais. Além desses dois mocinhos aqui, nós temos ainda uma terceira espécie dentro dessa classificação, que são os chamados crimes de mera conduta. Os crimes de mera conduta se caracterizam pelo fato de que, quando você lê o tipo, o artigo que faz a previsão deles, você não consegue interpretar a existência de um resultado naturalístico. O que é o resultado naturalístico? O resultado naturalístico é basicamente, grosso modo, a modificação do mundo exterior por meio de uma conduta. Ok, quando você lê os delitos, os crimes classificados pela doutrina como crimes de mera conduta, você consegue retirar dele apenas a conduta, de modo que não faz previsão do resultado naturalístico, de modo que também não há necessidade de resultado para que ele seja consumado. Claro, evidente, porque não tem resultado naturalístico. É o caso, por exemplo, do crime de ato obsceno previsto lá no artigo 233 do Código Penal, praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Só o fato dele praticar o ato obsceno já faz com que o agente responda pela modalidade consumada, ok? Falando em consumação, perceba que nós já mudamos aqui a nossa classificação, né? Agora estudaremos uma nova espécie de classificação, que é a classificação que leva em consideração o momento da consumação, ok? Então, em relação ao momento da consumação, nós temos inicialmente os chamados crimes instantâneos, que são a maioria dos crimes que você encontra no Código Penal ou que você encontra na sua legislação especial. Esses crimes instantâneos são aqueles crimes que a consumação ocorre em um exato momento, em um momento determinado e não se prolonga no tempo. É o caso, por exemplo, do crime de furto, artigo 155 do Código Penal, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Esse crime de furto, ele se consuma no instante em que há a subtração, no instante em que há a inversão da posse. No instante em que há a inversão da posse, inclusive aqui dentro temos a teoria da amostra que nós estudamos lá dentro da matéria, do conteúdo de crimes contra o patrimônio. Mas isso aqui agora não é tão relevante assim, então não vou explicar sobre ela. O que você precisa entender é que crimes classificados como instantâneo, né, dentre eles o próprio furto, possuem um momento específico de consumação, ocorrem em um momento exato e não se prolongam no tempo, ao contrário dos chamados crimes permanentes. Nos crimes permanentes, a consumação se prolonga no tempo. Então, enquanto aquele crime estiver ocorrendo, aquele crime estará se consumando. Quer ver só um exemplo? Crime de sequestro e cárcere privado previsto lá no artigo 148 do Código Penal. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Isso significa dizer que, enquanto a vítima estiver lá presa em cárcere privado com a sua liberdade privada, aquele crime de sequestro estará se consumando. Ok, entendi. Quer dizer então que a consumação se prolonga no tempo?
Beleza, mas qual é a consequência prática disso? Temos algumas consequências práticas, mas as duas principais são essas daqui, tá? Isso vai ter reflexos na prescrição e na prisão em flagrante. Primeiro, em relação a essa prescrição. A prescrição, segundo o artigo 111, inciso 3 do Código Penal, a prescrição nos crimes permanentes terá como termo inicial, ou seja, data de início da contagem, o fim da permanência. Então, se o Joãozinho sequestra a Mariazinha no dia 1 e a Mariazinha ela só é colocada em liberdade no dia 10, essa prescrição começa a contar a partir do dia 10, que é quando encerrou essa permanência delitiva, não é lá no dia 1, ok? Então essa prescrição começa a contar com o fim da permanência, artigo 111, inciso 3 do Código Penal. Outra consequência diz respeito à prisão em flagrante. É claro que essa consequência aqui tem natureza processual penal, para fins processuais penais, mas vamos lá. No direito penal brasileiro, no direito processual penal brasileiro, o sujeito para ser preso tem que ser ou para cumprir a sua pena ou uma prisão cautelar, prisão em flagrante, prisão preventiva ou prisão provisória, beleza? Ou prisão temporária. Nesse caso aqui, nós só podemos dizer que o sujeito está em flagrante quando o sujeito está cometendo a infração penal, quando acabou de cometer a infração penal, quando depois de cometer é encontrado com os vestígios, enfim, aquelas hipóteses do artigo 302. Mas o flagrante próprio acontece quando o sujeito está praticando aquela infração penal. Então, enquanto aquele crime estiver sendo consumado, tendo a sua consumação se estendendo no tempo, a qualquer momento esse sujeito poderá ser preso em flagrante e aquele flagrante será legal. Então, nesse tempo, por exemplo, que o Joãozinho está mantendo em cárcere privado a Mariazinha, nesses 10 dias, enquanto durar esses 10 dias de reclusão da liberdade da Mariazinha, esse Joãozinho poderá ser preso em flagrante, que o flagrante será legal, ok? Deu para entender, né? Aqui a matéria é bem simples. Ainda em relação ao momento da consumação, temos uma terceira espécie que são, melhor dizendo, os chamados crimes instantâneos de efeitos permanentes. Essa classificação aqui, ela serve para justamente você não confundir com crimes permanentes. Tem crimes que eles não são crimes que a consumação se prolonga no tempo, mas os efeitos se prolongam no tempo, de modo que você não pode aplicar as regras previstas anteriormente para o crime permanente, né? Não se aplica aquela regra da prescrição, não se aplica aquela regra da prisão em flagrante, porque o que se estende é apenas o efeito, são apenas os efeitos, ok? A consumação ocorre instantaneamente. Exemplo, crime de bigamia, né? Esse crime de bigamia consiste em contrair alguém sendo casado, novo casamento. Então o sujeitinho lá, ele é casado e eu não sei por que se passa na cabeça dele a ideia de casar novamente. Então ele vai lá e casa novamente. Depois de casado, ele permanece casado, evidentemente. Só que essa permanência como casado é apenas efeito do casamento, porque esse crime se consuma no momento em que ele contrai novo casamento. O resto é efeito, ok? Então não se confunde com um crime permanente. Temos também os chamados crimes a prazo. Esses crimes a prazo, para que ocorra a consumação deles, é necessário que decorra certo lapso temporal previsto em lei. Então a lei vai dizer algo no seguinte sentido: olha, esse crime acontece quando o sujeito pratica essa conduta, mas para que seja criminosa, se enquadre perfeitamente, é necessário que decorra X dias. Eu sei que pareceu um pouco abstrato, mas vai ficar bem claro agora para você com esse exemplo aqui, que é o exemplo da lesão corporal de natureza grave, quando a lesão resulta na incapacidade para as ocupações habituais por parte da vítima, não é? Por mais de 30 dias. Então, para que seja uma lesão corporal tida como grave, lesão corporal de natureza grave, essa lesão precisa gerar essa incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Olha só o prazo aqui. Então, se teve essa incapacidade por mais de 30 dias, consumou essa modalidade aqui qualificada grave, ok? Se não durou 30 dias essa incapacidade,
cai lá para a modalidade do caput. Então, esse é um exemplo de crime a prazo. Beleza? Vamos lá, então. Agora nós já passamos para uma outra classificação que leva em consideração a qualidade do sujeito ativo. Em relação à qualidade do sujeito ativo, inicialmente nós podemos classificar os crimes em comuns, ou também chamados crimes gerais. O que seriam esses crimes comuns ou também crimes gerais? Crimes comuns são aqueles crimes que, quando você lê o tipo penal incriminador, quando você lê o artigo que faz previsão daquela conduta criminosa, você percebe dessa leitura que o tipo penal não exige nenhuma qualidade específica, nenhuma condição específica por parte do sujeito ativo. Isso implica dizer que qualquer pessoa pode praticar aquela infração penal. Exemplo, o próprio crime de homicídio e a grande maioria esmagadora de todos os crimes previstos no Código Penal. Veja, artigo 121, matar alguém, reclusão 6 a 20 anos. Perceba que, por exemplo, o caput não diz servidor público matar alguém. Não, é matar alguém. Então, toda pessoa que mata alguém incorre no crime de homicídio. Ao contrário do que ocorre com os chamados crimes próprios, também conhecidos como crimes especiais. Os crimes classificados como próprios, tidos como próprios pela doutrina e pela jurisprudência, são aqueles crimes que, quando você analisa o tipo penal incriminador, quando você analisa o artigo que prevê aquela conduta, você percebe que aquele artigo, que aquele tipo exige uma condição especial por parte do sujeito ativo, exige uma qualidade especial por parte do sujeito ativo, de modo que, se o sujeito ativo, o autor do crime, leia-se autor do crime, sujeito ativo, ok? De modo que, se o autor do crime não ostentar aquela qualidade, não ostentar aquela condição, a conduta do sujeito será ou atípica ou será desclassificada para um outro tipo penal. Mas para aquele tipo penal não vai se encaixar. Exemplo? Tem exemplo? É claro que tem exemplo. Vamos lá. Peculato, artigo 312 do Código Penal. Peculato é um dos crimes previstos dentro do Código Penal como um crime contra a administração pública. É basicamente uma situação em que um servidor público, um funcionário público, apropria para si um bem público ou particular em razão do cargo em que ocupa, ok? Temos o peculato apropriação, peculato furto, peculato desvio. Não nos interessa agora, preciso só que você entenda nesse slide que o crime de peculato é um crime especial, é um crime próprio. Por quê? Porque quando você lê o artiguinho dele, que no caso é o 312, você percebe que esse tipo exige uma condição especial por parte do sujeito ativo. Ele vai dizer para nós que é necessário, que é indispensável que o sujeito ativo desse crime ostente uma qualidade específica, que nesse caso é o fato de ser funcionário público. Veja só o que diz o texto. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, ok? Então veja, funcionário público, por isso dizemos que é um crime próprio ou especial. Existe uma condição específica por parte do sujeito ativo. E qual é a principal consequência de você conseguir identificar que um crime ele é próprio, ou ele é comum, ou ele é de mão própria, que é a próxima espécie que nós veremos? A principal consequência é você saber se cabe ou não coautoria e participação. Tá? Eu sei que coautoria e participação é um tema mais avançado, que está dentro da matéria de concurso de agentes, que nós ainda veremos, porque é uma matéria que nós vemos mais adiante, não é? Mas ainda assim eu preciso trazer para vocês essa conceituação, trazer aqui algumas delimitações dessa matéria para você entender. Aqui vai ficar um pouco mais complicado, mas se você tiver paciência, você vai compreender, você vai entender esse ponto. Primeiro, quando falamos em crimes próprios ou especiais, nós falamos de crimes que, embora
o tipo penal exija uma qualidade específica do sujeito ativo, cabe coautoria e cabe participação. Ao contrário dos crimes de mão própria, que veremos na sequência, em que não caberá a coautoria, mas caberá a participação. E aqui eu preciso que, além de decorar isso, que nos crimes próprios cabe coautoria e participação, eu preciso que, além de você decorar isso, você entenda o que é coautoria e o que é participação, ainda que de modo superficial, para você não ficar apenas decorando a matéria, para você entender o que você está fazendo, porque senão você pega uma questão mais elaborada na sua prova e você não sabe como agir. Só que antes de passar esse contexto para vocês, explicar o que é coautoria e participação, eu peço de coração que, se você está gostando dessa aula, deixa o teu like nesse vídeo e se inscreve no canal, me ajuda bastante, assim faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas, beleza? Se quiser também no final deixa aquele comentário dizendo se gostou da aula e se te ajudou, beleza? Agora voltando aqui para a nossa explicação. O que é coautoria, o que é participação? Nós estudamos coautoria e participação quando nós estudamos concurso de agentes. O que é concurso de agentes, tá? Aqui é um parênteses, já nós voltamos para cá. Concurso de agentes é quando duas ou mais pessoas praticam o mesmo crime. Dois sujeitos, Joãozinho e Pedrinho, praticando o mesmo crime. Isso é concurso de agentes. A lei vai dizer pra gente quem é autor e quem é partícipe, ou se tem apenas autor. Se os dois são autores do crime, os dois são coautores. Se um é autor e o outro é partícipe, não há que se falar em coautoria. A pena é diferente para os dois. O coautor necessariamente, ou o autor necessariamente tem a pena maior do que em relação ao partícipe? Não necessariamente, tá? Agora, se o sujeito ele é classificado como partícipe, se a participação for de menor importância, ele pode sim ter a pena reduzida. Mas isso não nos interessa. O que nos interessa é que você saiba que existe o coautor e que existe o partícipe. Qual é a grande diferença entre eles? O coautor é basicamente um sujeito que pratica um crime com outro autor. Quando não tem mais de um autor, quando é só um autor, é autor. Se tem mais de um autor, esses autores são chamados de coautores. Então não existe o autor e o coautor, existem coautores, beleza? O que o autor ou o que o coautor faz? Esse autor do crime, ele realiza o núcleo do tipo. Imagine, por exemplo, um crime de furto. Furto não é crime próprio, mas eu quero que você imagine o furto aqui para essa explicação de coautoria e participação. O furto tem como verbo subtrair. Então, se tem duas pessoas praticando um furto, uma delas subtrai e a outra apenas auxilia materialmente, levando o agente criminoso até o local, o sujeito que subtraiu o bem, ele é autor. O outro sujeito, o rapazinho que deu a carona, que levou o agente até o local, ele também responde por furto, mas ele não é autor, ele é partícipe. Então, perceba a diferença. Autor é quem realiza o núcleo do tipo e partícipe é o sujeito que não realiza o núcleo do tipo, mas instiga, induz ou auxilia materialmente. Essa é a diferença, ok? Então, dei toda essa volta e vou fechar aqui o parênteses para você entender isso. O autor ou o coautor realiza o núcleo do tipo. Ele subtrai, ele mata, ele constrange, ele realiza o núcleo, o verbo. O partícipe não realiza o núcleo do verbo, mas ele auxilia materialmente, ele instiga ou ele induz. Os dois respondem pela prática do crime e o partícipe, se a participação for de menor importância, ele irá responder com uma pena menor, poderá ter direito a uma diminuição de pena. Essa é a diferença. Agora volta para cá, volta para os crimes próprios. Embora os crimes próprios exijam uma qualidade especial por parte do sujeito ativo, imagine que, por exemplo, o 312, que exige que o sujeito ativo seja um funcionário público, embora exista essa exigência, esse crime admite tanto a coautoria como a participação. Ainda que o coautor, ainda que o partícipe, ainda que esses agentes não sejam funcionários públicos. Então, se você tem um funcionário público que comete o crime de peculato, mas teve a ajuda, a título de coautoria ou a título de participação de um terceiro, e esse terceiro não é funcionário público, esse terceiro ainda assim pode responder pelo crime de peculato, ainda assim pode responder pelo crime de peculato, mesmo não sendo funcionário público, exato, mesmo não sendo, desde que ele saiba que o autor é funcionário público, ele tem que conhecer essa elementar, ele tem que conhecer essa condição do agente. Então, resumindo aqui,
Crime próprio ou especial, embora exija a condição especial do sujeito ativo, admite coautoria e participação, ao contrário, agora sim, do que ocorre nos chamados crimes de mão própria, ou também conhecidos como crimes de conduta infungível. Nesses chamados crimes de mão própria, assim como acontece nos crimes próprios, nos crimes de mão própria existe a exigência por parte do tipo penal incriminador de uma condição específica do sujeito ativo, né? O tipo penal, quando você lê ele, você percebe que ele exige que o sujeito ativo ostente uma qualidade, ostente uma condição especial. A diferença em relação ao crime classificado como próprio é que aqui no crime de mão própria, apenas o sujeito indicado no tipo penal pode praticar aquela infração penal, de modo que não se admite a coautoria, mas, é claro, é permitida a participação, ok? Quer ver só um exemplo? Crime de falso testemunho, artigo 342 do Código Penal, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, olha só aqui, ó, testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. Então, essa é a qualidade especial que o sujeito ativo tem que ostentar. Tem que ser o testemunha, tem que ser o perito ou tem que ser contador. Pelo fato de ser classificado como um crime de mão própria, não vai admitir a coautoria, mas vai admitir a participação. Quer ver só um exemplo? O sujeito que ele realiza falso testemunho. A testemunha dentro de um processo que mente e realiza aqui o falso testemunho fazendo a afirmação falsa. Imagine que o advogado instruiu essa testemunha a mentir. Essa afirmação falsa decorreu de uma instrução do advogado. Esse advogado não pode responder pelo crime de falso testemunho, ok? Como coautor. Beleza? Ele não pode ser coautor do crime de falso testemunho. Então, a testemunha responde a título de autoria, a testemunha será o autor, mas o advogado que assim instruiu, ele não pode responder a título de autor. Ele pode até ser partícipe pelo fato de ter induzido, de ter instigado ou ter auxiliado. Perceba aqui, portanto, a diferença. Aqui não há que se falar em coautoria, mas admite-se a participação. Beleza? É basicamente isso, ok? Classificação fácil aí para vocês, não tão fácil como as anteriores ou como as próximas, mas ainda assim não é um conteúdo nada complicado. Temos ainda outro tipo de classificação que leva em consideração o número de pessoas, o número de agentes envolvidos naquela infração penal. Nós temos, primeiramente, os chamados crimes unissubjetivos, conhecidos também como crimes unilaterais ou monossubjetivos. São aqueles crimes que qualquer pessoa pode praticar e o tipo não exige, né? Na verdade, é um crime que o tipo não exige a presença de mais do que uma pessoa praticando aquela infração penal. Ou seja, uma só pessoa já é suficiente para praticar aquele crime. Um só agente ativo é suficiente para praticar aquele crime. Exemplo, crime de homicídio, matar alguém. Ao contrário dos denominados crimes plurissubjetivos, também conhecidos como crimes plurilaterais ou de concurso necessário, em que o tipo penal exige a presença de 2 ou mais pessoas, 3 ou mais pessoas, 4 ou mais pessoas, por exemplo. Então você vai ler o tipo penal e o artigo vai dizer, olha, esse crime se consuma quando 3 pessoas praticarem, quando 4 pessoas praticarem, quando 3 ou mais pessoas praticarem. Por isso que é um crime de concurso necessário, ok? Dando um passinho para trás, esses crimes aqui, ó, chamados de unissubjetivos, embora sejam praticados, embora para sua consumação uma só pessoa é suficiente, é claro que eles podem ser praticados em concurso de agente. Pode ser que 2 ou mais pessoas pratiquem também o mesmo homicídio, não tem problema nenhum, tá? Vai se consumar da mesma forma, cada um vai responder na medida da sua culpabilidade, mas o tipo penal não exige. Ao contrário dos plurissubjetivos, em que há essa exigência. Olha só o exemplo, crime de associação criminosa, previsto lá no artigo 288 do Código Penal. Associarem-se 3 ou mais pessoas
para o fim específico de cometer crimes 1 a 3 anos. Então, o próprio tipo exige a presença de 3 ou mais pessoas. Se eventualmente forem só 2 pessoas, 2 agentes, esse crime não será consumado. É claro que os agentes vão responder pela prática do crime que eles praticaram em concurso de agentes, mas esse tipo aqui específico, esses agentes não incorrerão. A mesma coisa acontece com outros crimes, por exemplo, associação para o tráfico ou organização criminosa, ok? Então, esses são os chamados crimes plurissubjetivos. Passando agora para uma próxima classificação, existe a classificação que leva em consideração o grau de intensidade do resultado almejado. Quando falamos de grau de intensidade relacionado ao resultado almejado, esses crimes eles podem se classificar inicialmente em crimes de dano, ou também chamados crimes de lesão, que são a grande maioria dos crimes previstos no Código Penal ou na legislação penal extravagante. São aqueles crimes em que o resultado ele vai gerar um dano ao bem jurídico, né? Veja, por exemplo, aqui o caso do crime de homicídio. O resultado do crime de homicídio, que é um resultado naturalístico, vai gerar um dano ao bem jurídico. Ao contrário dos chamados crimes de perigo. Os crimes de perigo não causam um dano direto ao bem jurídico, eles apenas causam um perigo de dano. Então, o direito penal, ele não apenas tutela um bem jurídico por meio da repressão de condutas que geram dano, mas também por meio da repressão de condutas que geram apenas o perigo. E quando falamos de crimes de perigo, nós falamos de duas subespécies. Temos os crimes de perigo abstrato, também chamados de crime de perigo presumido, e os crimes de perigo concreto, que daqui a pouco vai subir aqui no slide para vocês. Como o próprio nome aqui diz, são crimes de perigo abstrato aqueles crimes em que a mera realização do tipo penal, a mera realização da conduta prevista no tipo penal já gera presumidamente para a lei um perigo e o crime resta consumado. É o caso, por exemplo, do crime de posse irregular de munição de uso permitido ou restrito, previstos lá nos artigos 12 e 14 do Estatuto do Desarmamento. Então, se o Joãozinho ele transporta e tem a posse irregular, né, de munição, e independentemente de se comprovar ou não o perigo dessa conduta, ele incorreu nesse crime. E independentemente de provar esse perigo, ele responderá por esse crime na modalidade consumada. Ao contrário dos chamados crimes de perigo concreto, em que, embora também não exista uma lesão, embora não exista um dano, esse perigo é necessário ser demonstrado. O tipo penal exige, né, que se demonstre que realmente o perigo aconteceu. Por isso que se chama crimes de perigo concreto. O exemplo que nós temos é o crime de incêndio, previsto lá no artigo 250 do Código Penal. Veja, causar incêndio expondo perigo à vida, integridade física ou patrimônio de outrem. Não basta que o incêndio seja causado, é preciso que esse incêndio causado exponha a vida a perigo, a integridade física a perigo ou patrimônio de outrem a perigo. Então, se, por exemplo, eu tenho um sítio lá no fim do mundo, um sítio isolado em área rural, longe da área urbana, longe de pessoas, e eu tenho ali, por exemplo, uma casinha de madeira onde eu guardo alguns materiais, e eu vou lá e coloco fogo naquela casa de madeira porque simplesmente eu quero me desfazer daquela casinha de madeira que está ali no meu quintal. Se essa casinha de madeira está longe de tudo, longe de pessoas, longe de patrimônios alheios, longe de outros indivíduos, não tem por que eu responder pelo crime de incêndio se eu botei fogo naquela casinha, não é? Então veja, para eu responder pelo crime de perigo de incêndio, para eu responder pelo crime de incêndio, é sim necessário que o Ministério Público, por exemplo, comprove que esse incêndio efetivamente gerou perigo. É crime de perigo concreto. Simples assim, entendido? Temos ainda os chamados
Crimes que são classificados quanto ao número de atos executórios. É mais uma dentre as nossas classificações, ok? Em relação ao número de atos executórios, nós podemos classificar os crimes em unissubsistentes, beleza? Então, primeiramente, conseguimos classificar esses crimes em unissubsistentes. Quando um crime é unissubsistente, é porque não há a possibilidade de fracionamento do ato. Então, a conduta do agente, ela se revela mediante um só ato. Um só ato já é o suficiente para que aquela infração penal seja consumada. E aquele ato, ele não é possível de ser fracionado. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que em crimes unissubsistentes, que se caracterizam pela realização de um só ato, eles não admitem a tentativa. Essa é a consequência maior. Exemplo: crimes contra a honra praticados verbalmente, ok? Então, crimes contra a honra praticados verbalmente são crimes unissubsistentes, porque a minha conduta de praticar esse crime, ela se revela mediante um só ato que não pode ser fracionado. Então, se eu pratico um crime contra a honra, por exemplo, uma injúria, uma calúnia ou uma difamação de modo verbal, assim que eu digo aquela ofensa, eu já consumei a infração penal. E esse ato de dizer já é um ato que não é possível de ser fracionado. Ao contrário, por exemplo, de um crime contra a honra que não é praticado por meio verbal. Um crime contra a honra que é praticado por meio, por exemplo, de uma carta. Quando eu vou enviar uma carta, essa carta se caracteriza, né, uma mensagem se caracteriza como um crime contra a honra, eu vou escrever a carta, eu vou envelopar a carta, eu vou enviar a carta, essa carta será enviada, será transportada. Perceba que a minha conduta, ela se divide em vários atos, ok? Portanto, só em relação a conduta praticada de modo verbal, nos crimes contra a honra, nós temos essa configuração de crime unissubsistente. Ao contrário dos chamados crimes plurissubsistentes, em que a conduta do agente pode ser fracionada em 2 ou mais atos. A consequência disso é a possibilidade de tentativa. Imagine, por exemplo, um homicídio praticado com golpes de faca. Então, quando o sujeito pratica um homicídio a golpes de faca, a conduta do agente, ela se divide em vários atos. Cada golpe de faca desferido configura como um ato. Então perceba que a conduta é fracionada em vários atos. A consequência disso é a possibilidade de um crime tentado. O que é um crime tentado? Se você pegar lá o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, ele vai dizer para você que crime tentado é aquele crime que iniciou a consumação e só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Só que, para iniciar a consumação e ser interrompida, é necessário que essa conduta seja fracionada em atos, o que é possível aqui em um crime plurissubsistente. E por isso que nos crimes unissubsistentes não é possível a tentativa, porque a conduta não pode ser fracionada de modo que o sujeito comece a realizar a conduta e no meio dela seja interrompido, ok? Então, essa é a diferença e essa é a consequência, ok? Vamos para a nossa próxima classificação, que é a classificação que leva em conta a forma pela qual é praticada a conduta. E aqui é uma classificação muito, mas muito importante, ok? Essa classificação aqui, ela nos diz que, inicialmente, um crime pode ser comissivo. O que seria um crime comissivo, ou também chamado de crime de ação? É aquele crime que o tipo penal prevê uma conduta ativa por parte do agente. Exemplo, crime de homicídio, crime de furto, crime de roubo. Subtrair, matar, constranger, tipos penais que prevêem condutas ativas, ok? De um outro lado, nós temos os chamados crimes omissivos, que se caracterizam justamente por uma omissão. Mas não é tão simples assim, porque esses crimes omissivos, eles vão se dividir em duas espécies, ok? Nós teremos os chamados crimes omissivos próprios, ou também chamados de crimes omissivos puros, que é o exemplo clássico, o mais fácil de entender, como por exemplo o crime de omissão de socorro. Crimes
Omissivos próprios são aqueles crimes em que a omissão está prevista no próprio tipo penal incriminador. O tipo penal incriminador, ele faz a previsão dessa omissão. Exemplo, omissão de socorro. De modo que só o fato do agente se omitir, independentemente de existir um resultado naturalístico ou não, só o fato do agente se omitir já existe a modalidade consumada e o agente já incorre naquele delito. Veja, artigo 135, omissão de socorro, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada ou a pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Perceba que aqui, olha só, a omissão está prevista de modo expresso no tipo penal. Por isso que é crime omissivo próprio, é o legítimo, ao contrário do crime omissivo impróprio, também chamado de comissivo por omissão. Então quer dizer que existirão crimes omissivos em que o tipo penal incriminador não prevê o verbo omissivo, não prevê uma conduta omissiva por parte do agente? Sim, exatamente isso, ok? Então veja, primeiro eu preciso que você entenda que um crime omissivo impróprio, ou também chamado de comissivo por omissão, ele se caracteriza como resultado da soma de um dever de agir mais um crime comissivo. Então quer dizer que vai existir um crime comissivo, que é uma conduta ativa e mais um dever de agir, e com base nisso nós podemos fazer com que o sujeito ele responda por esse crime quando ele não agiu, mesmo que o tipo penal preveja uma conduta comissiva, ativa? A resposta é sim. Veja, por exemplo, aqui o crime de homicídio. Nós já vimos que o crime de homicídio, por si só, ele sozinho é um crime comissivo, porque ele prevê uma conduta ativa. Agora eu te faço a seguinte questão, o seguinte questionamento. Imagine, por exemplo, uma mãe que deixa voluntariamente de alimentar o próprio filho e o filho vem a óbito por falta dos nutrientes e morre de fome. Nós poderíamos acusar essa mãe de ter praticado um crime de homicídio previsto lá no artigo 121? A resposta é sim. Como, professor? Sendo que a conduta aqui ela é comissiva, porque nós não utilizaremos o artigo 121 sozinho, nós somaremos o artigo 121 com o fundamento legal que traz a mãe como uma garante, que classifica a mãe como uma pessoa que tem dever de agir. Lembre-se, crimes omissivos impróprios são um dever de agir mais um crime comissivo. Esse aqui é o crime comissivo. E cadê o dever de agir? Aí que entra o nosso adaptador, a nossa norma adaptadora, que é o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Olha só como que isso vai fazer sentido, tá? Então, esse crime comissivo aqui, por omissão ou omissivo impróprio, resulta da soma entre esse crime comissivo e mais o dever de agir. Veja, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem, a linha A, tenha por obrigação de cuidado, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. É justamente o caso da mãe. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Imagine, por exemplo, um salva-vidas ou alguém que tem o dever de cuidar em razão de contrato. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, aqui, esse artigo 13 prevê diversas pessoas que garantem a segurança de outras, de modo que, se eventualmente essas pessoas se mostrarem omissas no seu dever, elas responderão na modalidade de omissão por um crime que é comissivo, entendeu? Então, por exemplo, nesse caso da mãe que deixa de alimentar o filho, deixa de alimentar a filha, ela responderá pelo crime de homicídio. Por quê? Porque essa omissão foi penalmente relevante. Então, embora não exista aqui a omissão prevista no artigo 121, nós pegamos esse tipo que é comissivo, né, e fazemos a pessoa responder por omissão. Por isso que tem esse nome, comissivo por omissão. Simples assim, ok? Então perceba que é uma norma adaptadora. Esse artigo 13 aqui é uma norma adaptadora. Por si só, a conduta omissiva
omissiva da mãe, a omissão da mãe, não é suficiente para se enquadrar no artigo 121. Então, nós nos recorremos a esse adaptador aqui, que é o artigo 13, parágrafo 2º, para que essa conduta da mãe tenha ali a tipicidade. Por isso que dizemos que crimes omissivos impróprios é o resultado da soma do dever de agir mais o crime comissivo, ok? Então, pessoal, assim, a principal classificação, as principais classificações, vocês viram nessa aula aqui. Se você quer ter acesso às demais classificações, com inclusive resolução de questões, recomendo que conheça o nosso curso de penal para provas e concursos. Nosso site está aqui logo abaixo na barra. O site também vou deixar aqui na descrição para vocês, né? Você acessa por sebrian.com.br. Não deixe de conhecer, temos inclusive apostilas com questões. Se você quer se preparar e tornar um expert na matéria de direito penal, seja para gabaritar suas provas da graduação, ou seja para você gabaritar a sua prova de concurso público que você venha a fazer, se você é uma pessoa com dificuldade tremenda em direito penal e gostou do nosso método, conheça o nosso curso, clica aí, beleza? Eu agradeço você que me acompanhou até o presente momento, vou ficando por aqui, se puder se inscreva no canal, deixa o seu like e deixa um comentário. Muito obrigado, até mais, fui!